gente vai falar um pouquinho de eletrização. Opa, tá errado aqui. Eletrização. Deixa eu melhorar a letra. Por indução. Tá? Então, a gente já viu o processo de eletrização por atrito, por contato e por agora o último por indução. Basicamente, a gente tem uma esfera neutra. Imagina que é uma esfera neutra. N, tá certo? E aqui, né, ao lado, eu vou ter, sei lá, pode ser positivo ou negativo, um bastão negativo, tá? O que que acontece? Eu vou aproximar esse bastão e minha esfera neutra, né, vai fazer com que as cargas nelas, do meu bastão aqui, vai estar próximo, né, negativo. O que que vai acontecer? As cargas negativas vão se repelir dentro da minha esfera e as positivas vão atrair. Certo? Só que se eu contar a quantidade de carga total aqui, positivo com negativo, né, zero, né? Então, o que que acontece? Estava neutra. O que que é uma esfera neutra? A quantidade de carga negativa é igual à quantidade de positiva aqui dentro. Aí o que que eu faço? Aproximo o bastão, as cargas positivas vão para essa face aqui, porque ela atrai com a carga negativa do bastão, e as cargas negativas vão para outra face, porque elas se repelem, né? Então, as cargas positivas, né, querem interagir, as cargas negativas, elas se repelem. A gente já sabe disso. Certo? Por quê? Só para relembrar, carga positiva com positiva se repelem. Negativa com negativa se repelem. E positiva com negativa, elas se atraem. Tá? Então é isso que acontece nesse bastão. Bom, nesse sistema, né? O que a gente pode fazer ainda? A gente pode, por exemplo, pegar esse sistema aqui, já próximo, né? Então, vou pegar ele. Vou pegar esse sistema aqui. E, ao lado dele, eu vou colocar uma outra esfera neutra, por exemplo. Vou colocar aqui outra esfera neutra. Eu vou aproximar ela até tocar. Ou seja, eu vou pegar essa esfera, eu vou tocar ela. E o que que vai acontecer? Ao tocá-la, eu não estou conseguindo encostar. Aí, tá bom. Ao encostar essa esfera, o que que vai acontecer? As cargas negativas, elas vão vir para essa face aqui, né? Dessa esfera neutra. Então, o que que vai ocorrer? Vai ocorrer aqui. As cargas negativas vão vir para essa face. As cargas positivas vão continuar aqui. E o bastão vai estar positivas, né? E o bastão vai estar aqui próximo ainda. Certo? Se eu pegar e afastar essas duas aqui, o que que vai acontecer? Agora, a esfera, essa esfera aqui vai ficar negativa. Esta outra vai ficar positiva. Vamos colocar afastando o bastão. Vamos afastar o bastão e as esferas. E meu bastão vai permanecer negativo. Ok? Então, esse processo todo aqui, né, esquematizado, é um processo de eletrização por indução. O que é a indução? É uma carga, um objeto carregado. Ele vai induzir as cargas devido à força elétrica, né, de atração e devido também à força elétrica de repulsão. E essa indução faz com que as cargas movimentem no material. Se eu aproximar, colocar em contato outra esfera neutra, essa carga
negativa que estava repelindo vai o quê? Chegar na outra esfera. E se eu separar, né, a carga, aqui negativo, né? Se eu separar tudo, o que acontece? Essa esfera aqui vai ficar negativa, essa positiva, e o bastão permanece negativo. Então, todo esse processo aqui é um processo de indução, tá? Uma outra forma de fazer esse mesmo processo é pegar esse sistema. Cadê? Pegar esse sistema aqui, ó. E ligá-lo na Terra. O que é isso? É o famoso fio terra. A gente chama isso aqui de fio terra. Onde eu vou pegar essas cargas negativas, elas vão sair por esse fio e ir para a Terra. Porque a Terra ela é um reservatório de cargas, que no caso são elétrons. Certo? Então, esses elétrons que estão na face, eles vão ir para a Terra, e as cargas positivas vão vir para essa face aqui. E de modo que depois que todos esses elétrons ir para a Terra, a minha esfera vai ficar assim, ó, vai ficar assim, positiva, e aqui, negativa. Então, vamos supor que ela descarregou toda. Aí, se eu cortar esse fio, então eu vou cortar esse fio aqui com a tesoura. Não sei desenhar uma tesoura? Mais ou menos assim. O que vai acontecer? Depois de cortar, aqui cortou, né? O meu sistema vai ficar carregado positivamente. Então, todo esse processo aqui que a gente fez esquematicamente aqui, é um processo de eletrização por indução. Tá certo? Ok. Eu vou fazer agora um exercício de eletrização por contato e um por indução, e a gente vai continuar na matéria. O primeiro exemplo é eletrização por contato, tá? Que a gente fez aula passada, a gente viu, né? Ó, 3 esferas pequenas condutoras, M e NP, idênticas, ou seja, os tamanhos são iguais, estão eletrizadas com as cargas 6Q, menos 4Q e mais Q, respectivamente. Uma quarta esfera de esferas é igual às anteriores, encontra-se neutra. Determine a carga elétrica adquirida pela esfera Z após entrar em contatos sucessivos com M, N e P, nesta ordem. Então, vamos lá. O primeiro, a carga Z, vou colocar aqui primeiro, né? A gente tem o quê? A carga Z, vamos fazer um desenho aqui, olha. Isso aqui é a Z, ela é neutra, ela vai entrar em contato com a carga M, com quantos? Com mais 6Q. Certo? Então, vamos pegar a carga Z aqui, ó, vamos deixar ela mais longe. Carga Z e a M. A Z é neutra, certo? Bom, pelo princípio de conservação de cargas, a gente tem que a carga Z mais a carga Z antes tem que ser mais a carga mais a carga M antes tem que ser igual a carga Z depois mais a carga M depois, certo? Antes delas entrar em contato, qual que é a carga de Z? Se ela é neutra. Antes. Aqui é antes, tá? Qual que é a carga de Z? Lamento, está no enunciado. Zero. Zero, né? Então a carga de Z antes é zero. Mas, quanto que é a carga de M antes? 6. Positivo. 6Q. Isso é igual a carga de Q depois, de Z depois, que eu não sei. Mais a carga de M depois. Só que ao final do contato, a carga de Z depois
é igual a carga de M depois. Certo? E isso a gente vai igualar, que eu vou chamar de Q. Deixa eu mudar aqui. Esse aqui eu vou chamar de Q depois. Tá? Então, de modo que vai dar 0 mais 6Q é igual a Q depois mais Q depois. Porque elas são idênticas. Então, a distribuição de cargas vai ser equivalente para as duas. Então, a carga de Z depois é igual à carga de M depois, que eu chamei isso aqui de QD. Então, QD mais QD é igual a 0 mais 6Q. Qzinho, né, de carga. Então, vai dar 6Qzinho é igual a 2QD. Esse 2 eu vou passar para cá dividindo, de modo que a carga depois, ela vai ser igual a 6Q sobre 2. Que isso vai dar o quê? 3Q. Positivo, né? Ou seja, depois que elas entram em contato e são afastadas, no segundo momento, a carga Z ela vai ficar com 3Q e a carga M vai ficar com 3Q. Certo? Positivas no caso, né? Beleza. Então, ó, determina a carga elétrica adquirida por Z após contato com M. A gente já fez M. Agora a gente vai entrar em contato dela com o segundo momento com N. Então, no processo B, que a gente vai chamar aqui, eu vou pegar a carga Z, que tem 3Q de carga, eu vou entrar em contato com ela, com a carga N. Imagina que elas têm o mesmo tamanho, tá? O desenho não está sendo fiel. E a carga do N é menos 4, olha aqui, ó. Menos 4. Aqui. Então, eu vou colocar as duas em contato. Eu vou colocar só setinho aqui para falar que as duas vão entrar em contato. E a gente vai utilizar a mesma expressão, que a quantidade de carga de Z antes, mais a quantidade de carga de N antes, tem que ser igual à quantidade de carga de Z depois, mais a quantidade de carga de N depois. Lembrando, mais uma vez, que quantidade de carga de Z depois é igual à quantidade de carga de N depois, que a gente vai chamar de Q depois. Ou de QD, né? Tá? Então, vamos lá. A carga Z antes é menos, ou melhor, é mais 3Q. Mais a carga de N antes é menos 4Q. Isso é igual à quantidade de Q depois, de Q de Z depois, que é igual a QD, né, que a gente falou. As duas vão ter a mesma quantidade de carga depois, mas a quantidade de carga N depois, que a gente chamou de QD também. Olha aqui, ó. A quantidade de carga de Z depois é igual à quantidade de carga de N depois, que a gente chamou de QD. Então, ó, QD mais QD. Vamos lá. 3 menos 4 vai dar menos Q. Isso é igual a QD mais QD, vai dar 2QD. Esse 2 aqui, vou passar para cá dividindo. De modo que meu QD, minha carga depois, é igual a menos Q sobre 2. Ou seja, a quantidade de carga Z depois desse processo, vai ser igual a Q sobre 2. Agora eu vou pegar essa quantidade de carga de Z aqui, que sobrou nesse processo aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar a carga Z e entrar em contato com a carga P, que tem cargas... Opa, fiz certo? Não, fiz certo. Que tem carga mais Q. Certo? Tá certo. Então, o último processo de eletrização é o quê? Pegar a carga Z, que agora ela tem carga de igual a menos Q sobre 2, entrar em contato com a carga P, que tem carga mais Q. Então, ela vai entrar em contato, tá? E a gente vai chegar na seguinte expressão, que a quantidade de carga de Z antes, mais a quantidade de carga de P antes, é igual a quantidade de carga de Z depois, mais a quantidade de carga de P depois. Mais uma vez, elas vão entrar em equilíbrio, né?
Então, a quantidade de carga de P depois é igual a quantidade de carga de Z depois, que é igual a QD que a gente estava chamando. Então, a quantidade de carga de Z antes é menos Q sobre 2. Mas a quantidade de carga de P antes é Q. Isso é igual a quantidade de carga de Z depois, que a gente chamou de QD, mais a quantidade de cargas de P depois, que a gente também chamou de QD, porque elas vão se igualar, né? A quantidade de carga das duas. Bom, vai ficar o quê? Menos Q sobre 2 mais Q. QD mais QD vai dar 2 QD. Certo? Olha só, tem uma fração, tem que fazer um mínimo, né? O mínimo de 2 e 1 é 2, né? 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos 1 vai dar menos... vezes menos Q, no caso, né? Vai dar menos Q. 2 dividido por 1, 2, vezes mais Q, mais 2Q. Né? Vou apagar isso aqui, né? Para não ficar muito... Então, aqui é um 2, né? Isso é igual a quê? 2Q depois. Ó, esse 2 dividindo, eu vou passar para cá multiplicar. Não precisa, né? Vou deixar aqui. Vou deixar quieto aí. Vamos lá, então meu Q depois é igual a menos Q mais Q. Olha aqui, ó, menos Q mais Q. Ou melhor, menos Q mais 2Q. Vai ficar Q, né? Ou seja, olha só, a carga final de QZ ela é igual a Q sobre 2. Ok? As referências desses exercícios são esse aqui, conexão escafísica, tá? E este aqui é o tópicos de física. Cadê? Esse aqui é o volume 3, não o volume 1, não. Então, são as referências desses exercícios. Olha aqui, ó, vamos pegar esse outro. Na figura ao lado, olha aqui, ó, tem um bastão B, uma esfera 1 e a esfera 2. O bastão B está eletrizado negativamente e a esfera 1 e 2 estão descarregadas eletricamente e apoiadas por bases isolantes. Ou seja, essas bases aqui, ó, são isolantes. Então, né, não há possibilidade delas adquirir cargas, né, em qualquer apoio, né? Deseja-se carregar as esferas por indução a partir da carga elétrica do bastão B. Descreva como isso pode ser feito e diga qual é o sinal de cada carga no final do processo. Vamos lá, pessoal. Para esse processo, eu quero a esfera 2 positiva. Eu quero ela positiva. Alguém se habilita a dizer como que eu faço para eletrizar ela? Como que eu faria para deixar essa esfera 2 positiva? Utilizando o bastão negativo aqui e as duas são neutras. Como que ficaria o processo? Aproximar o bastão da segunda, depois Então tá, então aproximar. vamos lá. Eu aproximo o bastão B da esfera 2. Ok. O que vai acontecer? As cargas positivas vão ficar mais para perto do bastão e as negativas mais para longe. Certo. Então, ok. E aí? Aí depois eu acho que você vai aproximar a esfera 1 na 2, Só aproximar ou encosto? encostar. Por que eu tenho que encostar? Então, aqui é a esfera 1. Beleza, encostei. O que vai acontecer? A carga negativa vai para 1? Isso. A carga negativa vai para 1. E agora, então nós vamos ter esse mesmo esquema de B aqui. Se não querem reproduzir um desenho esfera, vai esse mesmo. E agora, o que acontece? O que eu tenho que fazer agora?
Opa, tá errado aqui o sinal, né? Aqui é positivo, né? E agora, o que acontece? O que eu tenho que fazer? Afastar a esfera 1 da 2? Isso. Exatamente a explicação que foi feita, né? Aqui é a 2 e a 1. Agora eu vou afastá-las, né? Beleza, vocês estão craques mesmo. Para ocorrer eletrização por indução, as duas esferas têm que ser neutras? Não necessariamente. Quer dizer, você pode. As duas podem ter cargas, só que daí você altera a quantidade de cargas delas, entende? Também pode fazer isso. Por exemplo, vamos supor que a 1 já esteja previamente. Se a 1 tiver positiva, por exemplo, ou melhor, negativa, se aproximar um bastão negativo, essas cargas negativas vão toda para 2, aí ela fica neutra, ou fica com resquício de carga negativa, ou fica com positiva. Então, não necessariamente tem que estar neutra, tá? Entendi, obrigado. Pessoal, então a gente vai dar uma pausa aqui com o processo de eletrização e a gente vai trabalhar um pouquinho com função inversa. Alguém sabe o que é uma função inversa? Uma função inversa, vou colocar aqui, tem a ver com física? Tem, mas hoje vai ser muito mais matemática que física. Exemplo. O que é uma função inversa? Função inversa. Olha só, pessoal, a função inversa, eu vou chamar ela de y é igual a 1 sobre x. Então, aqui eu tenho o eixo y e aqui o eixo x. Já viram a função dessa forma? 1 sobre x é igual a y. Eu poderia ter também uma função inversa, y é igual a sobre x. Também é inverso. É que é sempre um número x, ou uma variável, no denominador. Então, toda função inversa, a variável x vai estar no denominador, ok? Tranquilo? Como que ela representa graficamente? Eu vou jogar valores de x para a gente obter valores de y, tá? E a gente vai montar nosso gráfico. Quando x vale 1, vamos colocar aqui, ó, x e y. Quando x vale 1, quanto vai valer y? Se meu x vale 1, quanto que vale y? 1 sobre 1 dá quanto? 1. 1. Então, vou marcar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu contar quantos quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou marcar exatamente aqui em cima. Vou falar que aqui é meu 1. Tá? Então, quando x vale 1, ó, não precisa estar na mesma escala, não. O y pode ser uma escala e x é outra. Só para a gente ver a cara da função, tá? Então, olha só, quando x vale 1, deixa eu melhorar aqui. Vamos tirar esse y daqui. Que é a minha função y. Quando meu x vale 1, ó, meu x vale 1, o meu y vale 1. Aí eu vou marcar o ponto aqui, ó. Certo? Quando meu x vale 2, quanto vai valer meu y? Y é igual a 1 sobre 2, né? Se x vale 2, meu y vale meio. Então, vou colocar aqui meio. Ou seja, se eu pegar aqui e marcar x valendo 2, o meio é exatamente a metade, né? Eu acho que é aqui, né? Ó, então, quando meu x vale 2, meu y vale meio. Vamos pegar meu x valendo 3. Quanto que vale meu y? É 1 sobre 3, que é 1/3, né? 1/3 vai ser mais ou menos... Vai ser mais ou menos aqui, ó. Não, acho que é um pouquinho mais para cima. Mais ou menos aqui, ó. 1/3. Então, quando meu x vale 3, meu y vale 1/3. Quando meu x vale 4, meu y é igual a 1/4. 1/4
vai dar mais ou menos aqui. Então, quando meu x vale 4, meu y vale 1/4. Tá vendo que começa a fazer uma curva? Então, quando meu x vale 4, meu y vale 1/4. Então, coloca aqui, ó, 1/4. Quando meu x vale 5, meu y vale 1/5. Então, já vamos fazer direto. Então, quando meu x vale 5, 1/5 é aqui, ó. 1/5. Olha só como que vai se comportando minha função. Ou seja, uma função inversa, ela tem um comportamento dessa forma aqui, ó. De uma curva. E quando a gente tem um comportamento curva, a gente fala que é não linear. Tá certo? Toda função linear, ela é uma reta. Ou crescente, ou decrescente. A gente chama de linear. Agora, quando ela é não linear, por exemplo, eu vou ter um comportamento de y em relação a x, de modo que eu tenho uma curva. Tá certo? Por que a gente está falando da função inversa? Porque a força entre duas cargas, ela é dada por essa função inversa. Tá? Então, eu quero que vocês, né, tenham essa concepção de função inversa. Tá? Não esqueça. Guardem essa questão. Então, toda vez que eu tenho uma função inversa, ela vai ter um comportamento assim, ó. Tá? Ok? Pessoal, alguma dúvida com relação à função inversa? Sim ou não? A função inversa, ela tem esse papel, tá? Bom, por que eu estou falando disso? Porque lá na frente a gente vai trabalhar com função inversa para a gente calcular a intensidade de uma força elétrica. E ainda é uma função inversa muito mais forte do que esta, porque ao invés de 1 sobre x, era 1 sobre x ao quadrado. Ou seja, isso aqui decai muito mais rápido. Tá? Mas vocês têm que ter em mente que existem funções matemáticas, essas funções podem ser lineares ou não, e no caso, né, da lei de Coombe, que a gente vai estudar lá na frente, é uma função inversa, e o comportamento gráfico, ela tem que ser o quê? Vocês têm que ficar sabendo como que é o comportamento de uma função inversa. Então, conforme x aumenta, y diminui. Olha só, conforme x aumenta, o y diminui. E de forma não linear, né? Ou seja, olha, quando x era 1, y era 1. Quando x é 2, ele foi para metade. Quando x foi 3, ele foi para 1/3. Quando x foi 4, ele foi para 1/4. E quando x é 5, ele foi para 1/5. Ou seja, quando x aumenta, y diminui. E de forma não linear.